no livro de Deuteronômio, capítulo 10. Verso 14. Desliga os outros microfones, amor de Deus. Eis que os céus... Desliga os outros microfones que estão ligados. Eis que os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence ao Senhor teu Deus. Tome seus assentos. Olha para mim. Ontem eu preguei sobre Jesus e o Espírito Santo. Quando ele assumiu a forma humana, foi nesse momento que o Espírito Santo veio sobre ele e passou a usá-lo de forma poderosa. E mostrei desde o princípio que foi através da palavra criadora, que é Cristo, que tudo veio a existir. E quando a gente olha o capítulo 10, verso 14, mostra que Deus criou o céu e o céu dos céus. Olha que coisa interessante. Quem é que criou? Deus. Deus criou o céu e o céu dos céus. A Bíblia menciona ao menos 3 céus que Deus criou. Tanto que quando você pega o capítulo 1, verso 1, no princípio Deus criou os céus e a... É interessante, os céus e a... Os céus estão no plural, a terra está no singular, porque a terra é uma, os céus são outros. A terra está embaixo, os céus estão em cima. Os céus habitam os anjos. Os céus, no céu, habitam os anjos. Habita o que Deus criou, os querubins, os serafins, o arcanjo, os anjos, habitam no céu. E eu vou falar desse céu em que eles habitam. Só que quando você abre a Bíblia, você vai ver que Deus cria o primeiro céu, que está em Gênesis, no capítulo de número 1, no versículo de número 7. Olha o que diz a Bíblia, em Gênesis, no capítulo 1, verso 7. Então Deus fez o firmamento e separou as águas que ficaram embaixo do firmamento das que ficaram por cima, e assim foi. Ao firmamento Deus chamou o céu. Passaram-se a tarde e a manhã, e esse foi o segundo dia. Olha para cá. Que céu é esse? Esse céu é justamente aonde ficam as galáxias, aonde fica o sistema solar. Nele existe pelo menos os planetas que a ciência descobriu, que a própria ciência, com o seu avançado conhecimento, descobriu que existe pelo menos 9 planetas. Dentre eles está Mercúrio, Vênus, a Terra em que moramos, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ali estão também as estrelas. Deus criou esse céu
para que os planetas lá vivessem, habitassem, sustentado pela mão do Todo-Poderoso. Sustentado o quê? Sustentado por quem? Olha para cá, pela mão do Todo-Poderoso. E é interessante que Deus, ao criar a terra, Deus colocou a terra suspensa. Deus colocou como? Olha que interessante, Deus criou um céu onde os planetas habitassem. E a Bíblia vai dizer que, embora a própria ciência chega a dizer que a terra está suspensa e ela roda, ela gira, olha para cá no sistema de translação e rotação, ela está rodando, ela está girando, e o Sol girando em torno da terra. Olha que coisa interessante, tanto o Sol quanto a terra, eles estão de fato suspensos no ar. E a grande pergunta é, por que um ser que um planeta que está suspenso, por que ele não cai? Será que é porque a atmosfera que sustenta eles? Será que é a própria atmosfera que sustenta isso? A ciência pode até dizer que é, mas a terra, ela não está sustentada pela mão de Deus. A terra está sustentada pela palavra de Deus, porque Deus criou e Deus disse, permaneça fixa, permaneça estabilizada aqui. Eu quero você bem aqui. E Deus é extraordinário, porque Ele criou o sol, sabe por quê? Para trazer calor, e o calor trouxe vida à raça humana. É interessante que o sol, a posição que o sol se encontra, se ele tivesse mais afastado da sua posição, a terra congelaria. Se ele tivesse um pouco mais para frente, a terra fritaria. Deus colocou o sol na medida certinha, nem para congelar e nem para triturar, aquecer a terra ao ponto de fritar a humanidade. Sabe o que é isso? O sol está justamente aonde Deus quer. O sol permanece justamente aonde o Senhor está. Quando você abre o livro de Isaías, diz que Deus estabeleceu limite aos mares. Colocou o que? Limite aonde? Aos mares. Por quê? Porque quando Deus criou a primeira parte, olha para cá, quando Deus criou a primeira parte, Deus chamou o céu de firmamento, Deus chamou a parte superior de firmamento e chamou a terra de parte seca. Sobre a parte seca o Senhor gerou as águas, separou as águas e criou a parte seca, e a parte molhada o Senhor chamou de mares. Olha para o trovão para ver se tu pega. Foi Deus que fez isso tudo pelo poder da sua palavra. Quando Deus separou a parte seca e chamou de terra, e dividiu da parte molhada e separou a parte molhada e chamou de mares, Deus estabeleceu limite aos mares. Por quê? Deus disse, eu estou dando um limite a vocês. Vocês não passarão daqui. Aqui vocês vão permanecer. Você já passou perto de uma praia e você vê aquele mundaréu de água e você diz assim, como pode isto aqui ficar parado aqui e não passar daqui? Tem mares que a onda quebra e para justamente na beira da praia, na beira da areia. Você vê que tem um limite. Aí alguém que está me olhando agora fala assim, trovão, mas o mar passa. Existe tsunamis, existem as ondas que vêm de forma poderosa e devasta países inteiros, como devastou o Haiti, como devastou o Japão. Ondas poderosas, por exemplo, em Portugal, o próprio surfista brasileiro que surfou uma onda agora, me parece que é em Setúbal, a onda tinha 30 metros de altura. São as maiores ondas do mundo, estão em Portugal. Ou seja, é um prédio de 10 andares, dá 30 metros de altura. Aí você fala, trovão, como Deus estabeleceu limite aos mares,
Se existe os tsunami, a ciência diz que só pode haver os tsunamis por causa da fusão das placas tectônicas. Elas se chocam, então acaba havendo um maremoto por debaixo das águas, um terremoto por debaixo das águas, e surge as grandes ondas. Mas deixa eu te falar, a ciência acertou em falar das placas tectônicas. Mas uma pergunta: quem é que criou as placas tectônicas que ficam embaixo da terra? Foi a ciência ou foi o grandão da Galileia? Foi ele que criou. Olha para cá, você acha que as placas se mexem sozinha? Você acha que as placas se batem sozinha? Ou é que se Deus permitir elas fazerem isso? Olha para mim, olha para cá, por quê? Se as ondas que você está vendo, se o mar que você está vendo, eu nunca vi a ciência dizer que o mar que eu estou vendo tem ouvido. Mas quando Jesus abriu a boca e disse no capítulo 4 de Marcos, Jesus olhou e disse: mar, a ti eu te digo, aquieta-te. E a onda que estava alta se aquietou. Oh glória, eu nunca ouvi dizer, olha para mim, eu nunca ouvi dizer que vento tem ouvido. Mas Jesus olhou para o vento e disse: vento, a ti eu te digo, cessa-te. Oh glória. Agora olha para cá.